bem, gente? Boa tarde. Boa noite para quem está vendo, boa noite. Bom dia para quem está vendo, bom dia. Eu tive um problema de agenda, eu estou dando muita live, muita palestra, muita aula virtual, e a minha agenda deu uma bugada entre a semana passada e essa semana, e para não deixar vocês sem aula de novo, eu resolvi fazer essa aula no meio da tarde, assim. Eu sei que não é o ideal para a maioria das pessoas. Eu sei que a maioria de vocês poderia, por exemplo, estar aqui comigo se eu tivesse pré-agendado isso com maior antecedência, mas infelizmente nem sempre tudo é possível. Hoje nós vamos falar de marketing pessoal, né? Matéria Gestão Empresarial 1. Eu sou a professora Marina Monteiro Garcia. Quem já esteve aqui comigo, peço mil desculpas, que eu sei que muitos de vocês gostam de ver a aula ao vivo, mas na semana que vem a gente faz. Então, tá um cafezinho aí? O marketing pessoal, ele acabou sendo uma estratégia muito fundamental no cenário atual. Hoje em dia a gente tem que ver, a gente tem visto isso ainda mais frequente ainda e ainda mais presente no nosso dia a dia, visto que nós estamos nesse momento da pandemia ainda. Isso daí ainda está sendo assim mais visível ainda. A gente tem que construir essa marca pessoal, né? A pessoa tem que construir essa marca pessoal dentro de onde ela atua. Isso é uma das principais ferramentas. Não há currículo maravilhoso se você não tem um marketing pessoal bem feito e um marketing pessoal de acordo, né? Porque também tem muito isso. Tem muita gente fazendo marketing de coisas que não são legais. E é um pouco disso que nós vamos discutir aqui hoje. E aí, esse marketing pessoal, a ideia é que ele se torne literalmente uma filosofia de vida. Para que você trabalhe tudo que permeia a sua vida, pensando nessa imagem pessoal que você está trabalhando. Então, nessa unidade, a gente vai estudar a importância desse marketing pessoal, vendo sempre como aplicá-lo no dia a dia dos negócios e as principais técnicas de aplicabilidade, como, por exemplo, imagem pessoal, network, autopromoção, conduta ética e habilidades para falar em público, que isso é uma coisa que todo mundo precisa trabalhar muito bem. Então, Kotler tem a seguinte afirmação sobre marketing pessoal: uma nova disciplina que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em benefício de carreiras e das vivências pessoais do indivíduo, valorizando o ser humano em todos os atributos, características e com uma complexa estrutura. O pessoal do RH pega muito essa parte de marketing pessoal para eles, né, querendo dizer que tem muito mais de RH do que de marketing. Mas, na verdade, marketing pessoal, na verdade, é transformar você num produto. Então, quem enxerga melhor essa questão de produtização e de divulgação do que os mercadólogos, né? Então, em outras palavras, pode-se dizer que o marketing pessoal significa atribuir valor à sua imagem. A gente não tem falado de valor a produtos, valor a serviços, nada mais é do que a gente trabalhar o mesmo valor, mas para a sua imagem. Só que é muito mais do que uma autopromoção. Por quê? É um comportamento e uma atitude que vai fazer com que as pessoas vejam você de uma maneira valorosa. E não necessariamente uma autopromoção e autoafirmações o tempo todo. Essa que é a grande diferença. Então, pare de pensar nos grandes líderes da humanidade. Vamos lá. Educadores, cientistas e empreendedores. Vamos fazer uma reflexão. O que seria deles se não tivessem tido a oportunidade de mostrar o trabalho deles ao mundo? Ah, Marina, mas eles tiveram sorte. Ah, Marina, mas eles tinham um assessor de imprensa. Ah, Marina. A Marina nada. Hoje nós temos as redes sociais. Quem assistiu minha última live viu o quanto que as redes sociais são importantes, principalmente para o marketing pessoal hoje. Quem é você nas redes sociais? Você é aquele da balada ou você é aquele profissional? Isso diz muito, gente, sobre nós. Ah, mas a minha rede social é para os meus amigos. Tá, minha rede social é para os meus amigos. Mas eles vão te arrumar um emprego? Não, né? Então, a gente tem que aprender que marketing pessoal é uma postura. Então,
Como seria, por exemplo, o conhecimento sobre pedagogia se a gente não tivesse tido acesso às obras de Paulo Freire? Como seria a física se Einstein não conseguisse difundir a sua teoria da relatividade? Então, todas essas pessoas criaram grandes obras. Você, por exemplo, pode criar uma grande obra. Só que elas só tornam conhecidas porque as pessoas reparam nelas. Então, às vezes, a gente tem várias competências, vários saberes, mas por timidez a gente não sabe compartilhar isso com o nosso conhecimento. E aí guarda isso, as 7 chaves. Eu, quem me acompanha aí, que é meu aluno aí, que me acompanha nas redes sociais, eu tenho um Instagram que eu compartilho. Eu compartilho muita coisa. Eu compartilho, inclusive, minha vida pessoal. Quem não me segue aí, pode me seguir, tá? Depois eu vou deixar o meu @. E aí, quando você para pensar o que as pessoas vão. Qual é o seu legado? O que você está levando? Isso é marketing pessoal. Quando as pessoas param para pensar em você, o que elas lembram? Sobre a festa que você foi ou sobre os seus ganhos e os seus objetivos e aquilo que você faz no seu trabalho? Pense nisso. Então, vamos falar de algumas técnicas e aplicabilidades do marketing pessoal. A gente utiliza de ferramentas do marketing tradicional para beneficiar a carreira e a vivência pessoais desses indivíduos, né? Valorizando sempre o ser humano em todos os atributos. Então, valorizar os atributos do indivíduo é um dos pontos mais importantes do marketing pessoal. Quais são os seus atributos? Você já parou de pensar nisso? Então, começando pela imagem pessoal. A apresentação pessoal é um importante cartão de visitas. Então, você tem que explorar a sua aparência. E eu não estou falando de que você tem que parecer com fulano, de que você tem que parecer com ciclano. Não. A sua imagem pessoal tem que vender que você sabe o que você está fazendo, inclusive a roupa que você vestiu naquele dia. Se você não entende muito de imagem pessoal, gostaria até que vocês fizessem uma pequena pesquisa. Vocês sabiam que até as cores influenciam? Até as cores que vocês usam fazem com que as pessoas dão mais importância ao que você está falando ou não. Então, ainda que a empresa tenha um ambiente organizacional mais descontraído, alguns cuidados têm que ser mantidos. Vale sempre o bom senso. Não estou falando que todo mundo tem que trabalhar de terninho, mas e nem que tem que usar roupa de grife. Mas a sua conduta demonstra a imagem que você deseja passar para os outros. Então, barba bem aparada. Ah, quer deixar barba? Ok, pode deixar barba. Mas não pode estar todo descabelado. Mulher não pode estar toda descabelada. Tá entendendo? Querendo ou não, é o seu cartão de visita. Então, o corpo, ele acaba expressando mais do que a gente pode imaginar. A linguagem corporal é uma forma não verbal que as pessoas utilizam inconscientemente para comunicação ou expressão das emoções dela. Vocês já repararam que quando vocês estão mais felizes, vocês se vestem melhor? Isso é muito importante. O modo de se vestir, como eu falei. Marketing pessoal implica em estar vestido de acordo com o momento e com as exigências profissionais, nem tanto, nem tão pouco. Então, tem alguns casos que o salto é fundamental. Em outras, ele pode atrapalhar. E isso é um discernimento que nós profissionais temos que ter. A imagem, ela tem que estar baseada em 4 princípios, gente. O equilíbrio sem excesso, bom senso, adequação e elegância. E aí, junto com isso, vem as posturas corporais. Por exemplo, braços cruzados. Isso parece que você está sempre na defensiva. Mão na cintura, falta de classe. Mão no bolso, sempre timidez e insegurança. E aí, quando nos sentamos nas pontas das cadeiras, assim, aquela situação que você parece que você está querendo sair da conversa. Então, você tem que se preocupar até, por exemplo, com balançar demais os pés. Você está passando uma impressão de que você está sem paciência. E isso, nós professores reparamos em sala de aula. É impressionante. Tudo isso daqui. Outra coisa, maneira no olhar. Quando você está conversando com alguém, você tem que direcionar o olhar para a pessoa. Olhar assim demonstra alta timidez.
ele faz com que pareça que você não está dando atenção que a pessoa está falando com você. Outra, networking. Boa parte dos profissionais permaneciam na mesma carreira, às vezes na mesma empresa. Hoje em dia não é mais assim. Você agora está trabalhando na empresa X, depois na empresa Z. Você precisa fazer network. Inclusive, tem uma grande rede social muito importante que eu dei até uma palestra para a Docton sobre ela, que foi uma palestra sobre LinkedIn. Eu devo dar outros cursos de LinkedIn no próximo semestre. Se vocês quiserem, depois eu posso até manter vocês informados pela Docton também. E é importante você aprender fazendo network no LinkedIn, porque a gente acredita que network é com todo mundo, mas não. Network é com as pessoas que vão fazer diferença na sua vida. Então, ampliar essa rede de relacionamento é importantíssimo para esse marketing pessoal. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar sobre network e mercado de trabalho. 70% dos empregos disponíveis não são anunciados em qualquer tipo de mídia. São anunciados internamente nas empresas e preenchidos por conhecidos dos funcionários. Então, você é conhecido de alguém para te indicar para um bom cargo? As empresas que colocam anúncios para recrutar funcionários recebem tantos currículos que se tornam praticamente impossível analisar todos os funcionários. Então, diante de tanta procura, as empresas acabam contratando especialistas em recrutamento. E esses especialistas em recrutamento acabam selecionando pessoas, muitas do seu network. Então, o network é a mais eficiente forma de buscar novas oportunidades de trabalho. E essa rede de relacionamento deve ser montada o mais rápido possível, principalmente quando ainda está empregado. Então, para isso, trabalhe sempre as suas competências relacionadas ao networking, destacados a seguir, que é tirado do livro de Passos e Najar. Primeiro, pensamento sistêmico, visão do todo. Capacidade de criar e manter relacionamentos interpessoais de qualidade. Capacidade de buscar informações e rapidamente processá-las, transformando sempre isso em conhecimento. E flexibilidade e rapidez no raciocínio. Prepare-se para fazer um bom network. Faça um esquema com todas as pessoas que você conhece. Isso é uma atividade um pouquinho trabalhosa, mas você poderá resultar numa coisa incalculável. Então, por exemplo, você está aqui no meio. Eu tenho os conhecidos, eu tenho os amigos, famílias, professores, empregados. Pensa em todas essas pessoas. Faça um exercício de brainstorm, né? Ou seja, chuva de ideias, listando todos os nomes, sem críticas, sem se importar com a origem e os eventuais benefícios que possam vir a trazer. Inicie uma triagem desses contatos. Faça uma relação dos que acha que podem vir a auxiliá-lo profissionalmente, atualmente ou às vezes até no futuro. Analise a listagem. Vamos analisar. A quantidade de contatos é razoável? Sua rede precisa ser ampliada? Os contatos existentes podem ajudá-los profissionalmente? E como manter essa rede ativa? Lembre-se sempre que esses relacionamentos podem ser comparados a um jardim. A gente tem que regar sempre, porque senão isso morre. E isso vai muito também do LinkedIn. Se você faz o relacionamento com alguém no LinkedIn, trazendo para o resultado da rede social, você tem que regar aquilo dali. Você tem que comentar o post que ela faz, você tem que participar de congressos, seminários, feiras. Esses tipos de evento costumam, assim, trazer uma grande referência e grande network. Participe também dos momentos da empresa, tá? Não adianta você ser aquela pessoa que trabalha numa empresa e nunca está em momento nenhum que aquela empresa faz network. Esteja conectado nas mídias sociais. Eu já falei sobre isso. Gostando ou não, as redes sociais vieram para ficar e permite esse reencontro de pessoas. Sempre que possível, participe de projetos voluntários e faça parte de associações profissionais de sua área. Além disso, eu tenho a autopromoção. É de suma importância, sempre que possível, vender o seu peixe, pois qualquer produto precisa de propaganda. Não vai ser diferente com pessoas, né? Então é possível criar fatos que virem notícias e divulgá-los. Estar sempre presente, visível e acessível com o mundo, com a pessoa, sem esquecer de que tudo deve ser feito com moderação e bom senso. Não adianta você vender seu peixe todos os dias. Cuidado, exageros na autopromoção devem ser evitados. E por último, a habilidade de falar em público. Gente, uma das maiores dificuldades que existem é a dificuldade de falar em público.
Então, diante desse cenário, e hoje em dia que nós estamos todos virtuais, fazendo essas lives, fazendo esse medo de falar em público é normal, mas ele dificulta muito a nossa vida. Então, você tem que tirar esse medo. O buscar por ser o melhor está a capacidade de expressão e de falar em público, considerada uma competência essencial no marketing pessoal. E principalmente uma competência essencial hoje, no mundo de hoje. Eu falei sobre descabelada e tudo, não sei o que. Eu estou hoje toda descabelada, sem maquiagem, sem nada. Mas eu estou num momento que eu precisava fazer essa live. Quem viu as minhas lives anteriores, viram que eu estava maquiada, sempre de batom, sempre bem arrumada. Então, atenção em como que é a imagem que você passa. Isso é muito importante. E até a próxima, galera. Beijo.